Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, como de costume, né? Me avisem aí através dos comentários. E hoje, então, estamos aqui na nossa live número 16, é o nosso 16º dia aqui, fazendo live diretamente todos os dias aqui no Instagram, aqui nessa rede social. E eu estou muito entusiasmado aqui para esse 16º dia, para essa nossa live número 16, que eu acabei de preparar aqui para vocês, né? Hoje sábado, hoje final de semana, né? O ser aqui que vos fala se permitiu fazer a live um pouquinho mais tarde, né? Porque a gente estava já vários dias aí numa pegada de fazer live todos os dias, né? Acordando 4 da manhã, ligando a câmera aqui 6 horas da manhã. Foram 15 dias muito intensos. Hoje, como eu não tenho uma hora determinada para fazer, hoje eu comecei a fazer ela um pouquinho mais tarde. Avisei vocês há pouco tempo ali, né? Com uma enquete ali no Instagram. Diga-se de passagem, essa enquete ela tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui nesse tema de hoje. E então vamos colocar aqui o conteúdo para rodar, né? Eu diria que essa live é uma das lives mais importantes, né? Se não a mais importante que eu tenho para trazer para vocês, porque ela vem muito de encontro com tudo aquilo que a gente falou até então, e ela segue naquele roteiro que eu vinha programando junto de vocês aí, de um dia fazer uma live um pouco com uma maior profundidade, uma live com uma maior reflexão para a gente pensar na vida mesmo, e um outro dia uma live mais técnica. Só que a live de ontem a gente misturou muito desses elementos, a gente trouxe tanto esse elemento mais profundo, esse elemento mais reflexivo, também aliado a uma questão prática, né? E essa live de hoje eu acho que ela também, eu acredito muito que ela também tem esse poder, né, de trazer tanto esse elemento reflexivo, essa coisa da profundidade, né, de olhar para dentro, de olhar para si mesmo, e também aliado a uma forma prática, né, ações práticas que tu pode estar colocando no mundo aí para poder tá de fato causando uma transformação, né? Então, se estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisa aí, João na área aí, que é uma das pessoas que me auxilia bastante aqui no meu trabalho. Então, pode dar um toque aí também, João, para nós, se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo, né, para que a gente possa dar sequência aí, né, no nosso trabalho, no nosso bate-papo, tá? O que a gente vai falar hoje, o que é esse tema de hoje, né? O que esse tema aborda de tão importante? Eu fiz uma enquete agora há pouco tempo atrás ali, que ela perguntava o seguinte, eram 4 opções, né? O título dessa enquete, show de bola, João, obrigado, tudo perfeito, obrigado pelo feedback aí, tá? Então, o que essa enquete ela trazia? Ela trazia a seguinte pergunta: onde está mais presente as suas motivações, né? Ele não tinha espaço para escrever tudo, né? Eu ia falar em qual dessas camadas de motivações você está presente. A gente já vai discorrer aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, com camada, de onde vem esse tema, por que a importância dele, né? Mas para explicar um pouco sobre essa enquete, ela dizia o seguinte: em qual dessas opções as suas motivações estão mais presentes, né? Então, na opção número 1, eu dizia o seguinte, a minha motivação está mais presente num desejo de ser amado e uma necessidade de não ser rejeitado pelo outro, né? Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho. Poxa, eu desejo o amor do outro e eu desejo não ser rejeitado. Perfeito, aqui pode estar minhas motivações. Numa segunda opção, eu dizia o seguinte, as minhas motivações estão mais presentes num desejo de ganhar autoconfiança, né? Então, e provar a mim mesmo, né? Provar algo a mim mesmo. Então, essa era a segunda opção, né? O desejo de autoconfiança, né? De olhar para mim e olhar e saber que eu sou bom. Esse era o segundo tipo de motivação. O terceiro tipo de motivação já é um pouco mais no sentido de conquistas, né? Então, é o desejo de conquistar habilidades e
ter sucesso no mundo, né? Eu sei que sucesso é uma palavra muito subjetiva, mas aquilo que tu entende por sucesso, né? Aquilo que eu quero conquistar, é o prosperar na vida, é aquela coisa assim. Então, essa terceira opção, ela tem mais a ver com isso. E por fim, existia uma quarta opção, que aí é a quarta opção que dizia o seguinte, né? O meu desejo aqui é cumprir o meu dever e entregar o meu melhor o tempo todo, né? Então aqui é o momento em que eu estou cumprindo o meu dever, eu estou ali fazendo com excelência tudo aquilo que me é dado, né? Tudo aquilo que me é próprio, né? do meu ser, próprio do meu dia a dia. Então eram essas quatro opções e o que elas têm a ver com a live de hoje, né? A live de hoje eu vou trazer um tema que já foi bastante discorrido aí pela internet, né? Por muitas pessoas, e que ela foi criada pelo professor Olavo de Carvalho. Aí nesse momento vem aquela coisa, né? Um monte de gente para o vídeo de assistir e vai embora porque não simpatiza com a pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, meu filho, tem coisas na vida que às vezes elas podem ser úteis e às vezes ela pode ter uma utilidade muito grande, ainda que elas venham de pessoas que tu não simpatiza. Ora, meu Deus do céu, o que eu estou querendo dizer com isso? É para que você pare com essa implicânciazinha de às vezes não olhar para a realidade como ela é e querer negar aquilo simplesmente porque tu não te simpatiza com aquela pessoa. Quantas e quantas vezes eu não tive grandes aprendizados na minha vida justamente com as pessoas que eu não simpatizava, né? Eu costumo dizer que os meus maiores crescimentos profissionais foram em relações de pessoas que eu sequer suportava, principalmente quando eu estava numa dessas quatro motivações aí que a gente vai falar um pouco depois, tu vai entender. Hoje eu consigo olhar para aquilo e dizer, poxa, obrigado, porque se não fosse esse tipo de conflito, eu não teria crescido na vida. Então, o primeiro convite aqui é, primeiro, para com essa implicânciazinha, cara, de olhar para tudo. Ah, não, se isso veio de tal pessoa, eu não quero. Calma, cara, calma, separa as coisas, tá? Separa a tua antipatia, a tua simpatia sobre uma pessoa e separa aquilo que pode ser útil para ti, tá? Então, dito de outro modo, tá? Tem duas opções. Ou tu pode olhar para isso e dizer assim, ah, não, se isso veio dessa pessoa, então eu não quero. E tu pegar e vazar, e tá tudo bem, não tem nada que eu possa fazer. Ou tu pode, só por um momento, pegar e olhar e dizer assim, tá bom, cara, eu não simpatizo talvez, mas beleza, eu vou sentar minha bunda na cadeira aqui, eu vou entender o que isso tem para dizer que pode ser útil. Eu sou uma pessoa também que não concordava com o professor Olavo, e não concordo, né? Para começar, quem não conhece, o professor Olavo nem vivo não é mais, né? O professor Olavo já morreu. Agora, ele deixou uma obra que, no sentido filosófico, para mim foi muito útil para minha vida. Agora, ele entrava muito em temas também políticos, dos quais até eu mesmo em muitas coisas não concordava e outras talvez eu concordava, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não estou aqui para falar sobre questões políticas, sobre como que quem domina o mundo, quem manda no mundo, né? O que é complô, o que é... Não, cara, não é nisso que eu tô falando. A gente está aqui para falar de desenvolvimento pessoal, e se tiver que usar coisas de pessoas que talvez vocês não simpatizem, eu vou usar, tá? Então, antes de entrar nesse tema, às vezes quando eu entro nesse tema, em algum debate ou em alguma aula, alguma coisa, tem pessoas colegas de trabalho, principalmente do mesmo ramo que eu, que fala, mas olha só, você vai entrar nesse tema, mas é de tal pessoa, isso é meio polêmico, as pessoas não vão querer. Meu amigo, tu tá de sacanagem comigo, cara? Tu acha que eu tô aqui de treta, cara? Tu acha que eu fiquei 3 anos ausente disso aqui pra vir aqui querer ser um agradadorzinho? Tu acha que eu vim aqui, tô querendo aqui caçar seguidor, caçar pessoas que poxa, tu tá de brincadeira comigo, né? Eu tô aqui pra ser útil, porra, eu tô aqui pra poder entregar algo de valor pras pessoas, né? Então não tô entrando nessa aqui para querer ficar ganhando o carinho, ganhando reconhecimento. Não, cara. Eu tô aqui para poder entregar algo. E se do tanto de pessoas que poderem ter acesso a isso, uma ou outra conseguir melhorar na vida, para mim tá tudo bem. Para mim é isso que eu tô buscando. Então eu não tô aqui me importando. Então, não vou falar sobre isso porque as pessoas não vão gostar. Pô, ela tem que gostar do conteúdo, ela tem que gostar daquilo que está sendo entregue ali, que pode ser aplicável na vida dela, não aquele tipo de opinião, sabe? Aquele tipo de opinião que sequer ela pegou e meditou sobre aquilo ali e sai dando opiniões, sabe? Então não é disso que eu tô aqui falando. A gente está falando sobre transformação, a gente está falando sobre ferramentas que podem ser úteis no nosso dia a dia, tá? Então eu não tô aqui para ficar caçando simpatizantes, não é isso que eu quero. Eu tô aqui caçando pessoas, no bom sentido da palavra, pessoas que queiram realmente melhorar, que queiram evoluir e que acreditam
que um pouquinho talvez de consciência, que talvez de algo que elas ainda não tenham, pode ser útil, tá bom? Então, dito isso, para com essa implicância e vamos focar realmente no que importa, que é nesse conteúdo. O que a teoria das 12 camadas ela nos traz, né? A teoria das 12 camadas, ela fala sobre o desenvolvimento da nossa personalidade, né? O que é importante entender um pouco a diferença entre caráter e personalidade, né? A personalidade é mais ou menos aquilo que a gente já vem predisposto, aquilo que e que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido, né? É algo que envolve tanto a causa interior e a causa exterior também, né? A gente vai desenvolvendo a nossa personalidade na medida que a gente vai se expondo ao mundo, na medida em que a gente vai buscando habilidades, na medida em que a gente vai se testando, né, na vida, né? Então a gente vai vendo, puxa, isso aqui serve, isso aqui não serve, e a gente vai construindo, né, a nossa personalidade, né? Essa é a diferença do caráter. O caráter é uma coisa mais interior, uma coisa que é totalmente voltada, mas não vou falar disso agora para não misturar os temas, tá? Aqui a gente está falando sobre o desenvolvimento da nossa personalidade, né? E também o que as 12 camadas tratam sobre as nossas dores centrais. Por isso aquela enquete ali para falar sobre quais são as tuas motivações, né? As motivações envolvem muitas vezes, né, a fuga da dor, né? Aquela coisa, eu não quero sentir isso aqui, ou então eu tenho um determinado tipo de dor que eu preciso resolver, né? Então ali estão as nossas motivações. Então também tem muito desse elemento dentro dessa teoria das 12 camadas. E no fim das contas é uma articulação entre o nosso temperamento e as nossas circunstâncias. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe aquele nosso tipo de temperamento, né? Aquela estrutura mais mineral, que eu tenho cada vez falado menos, né? Eu abordo cada vez menos esse tema porque virou um pouco bengala para as pessoas, né? Não, olha só, eu sou assim porque o meu temperamento eu sou colérico, sabe? Então eu acabo me irritando fácil. Eu sou assim porque eu sou muito melancólico, né? Eu estudei lá com o fulano de tal, a estrutura dos 4 temperamentos, e aí eu vi que eu sou melancólico, então é assim, isso vira desculpa, isso vira bengala, então por isso que eu não abordo muito esse tema. Mas ele tem sim um elemento dessa questão do temperamento, mas como que tu articula isso com as tuas circunstâncias, ou seja, com a tua realidade concreta, com o teu dia a dia, com a tua vida, né? Então, é como tu articula esse temperamento com as tuas circunstâncias, e aí tu vai conseguindo ter uma compreensão maior dessa teoria chamada as 12 camadas da personalidade humana, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é que por estarmos numa live, a gente tem um certo tempo aqui limitado, então, né, se a gente for entrar a fundo nesse tema, aí a gente vai ficar 10 horas falando sobre ele, né? Então eu quero trazer aqui não só aquilo que eu acredito que é mais importante, porque tudo tem sua importância, mas eu quero focar ali mais ou menos nas 5 camadas do meio ali, né? Eu vou discorrer um pouco mais em relação a essas 5 camadas ali do meio, por acreditar que o seguinte, as 3 primeiras ali tá disponível para todo mundo vai de um certo modo ou não passar, né? Até a 4ª camada todo mundo vai de um certo modo ou não acabar passando, né? Só que as 3 primeiras elas são ali, ó, a nossa primeira infância ali, juventude, deu, ponto, acabou. Então eu vou passar elas bem rapidinho. E da camada 9 até a 12, que são as últimas lá de cima, eu também vou passar elas de uma forma muito superficial, porque às vezes, né, eu tô conversando aqui coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia, né? Eu não tô falando com pessoas lá né, que tem, né, aspirações totalmente elevadas, né? Aquela coisa. Então, da camada 9 para cima, muitas vezes ela não é muito alcançável, né, para boa parte das pessoas, para nós, né, seres réis mortais, digamos assim, né? Então eu vou dar uma passadinha de leve aí nessas outras, da 9 até a 12, só de uma forma um pouco superficial, assim, para a gente entender o que queria dizer. Eu acredito que sim, né, como seres humanos a gente pode alcançar. Algumas delas talvez sejam muito difíceis, porque a gente olha, realmente temos exemplo na vida, senão esse tipo de camada não existiria. Temos grandes exemplos, mas às vezes tu pega um exemplo que nem, sei lá, Mahatma Gandhi, né? Às vezes tu pega um exemplo que nem Martin Luther King, que nem Madre Teresa, eles alcançaram lá esse nível de camada. Eu olho e falo, cara, isso aqui não é pra mim, eu teria que viver mais 2, 3 vidas para conseguir chegar nesse nível aí. Então, eu não vou entrar muito nessas outras, porque não é o que nos interessa para nós no nosso dia a dia. Grande Vânia presente aí, obrigado pela presença, Vânia. E então, eu vou entrar mais a fundo nas camadas
da número 4 até a número 8, que eu acho que é realmente as camadas que nos interessam, as camadas realmente que estão mais presentes na vida no dia a dia das pessoas que estão aqui vivendo, que estão aqui realmente atentas e desejando um crescimento, né, pessoal? Então, chega de enrolação, sem mais delongas, vamos a explicação do que é cada uma dessas camadas, tá? Então, como eu disse, da primeira até a terceira eu vou passar de uma forma superficial, então eu vou começar com elas, né? O que o professor Lauro queria dizer com a camada número 1, 2 e 3? A camada número 1, ela representa a camada do ser, né? É quando tu recém nasceu, tu recém veio ao mundo, e ali naquele momento as tuas motivações, as tuas dores centrais, elas estão mais voltadas para o domínio do próprio corpo, né? Tu tá começando a entender, assim, nem entender, né? Nem dá para usar essa palavra, mas tu tá começando a se mover no mundo ali, então tu tem ali teus incômodos muito mais físicos, né? Então é quando o nenê, ele tá ali, ele tá sentindo fome, então ele chora, e a mãe vai lá e sabe, poxa, ele tá querendo agora uma mamadeira, agora ele tá querendo leite, né? Então agora ele tá querendo se alimentar, ou então o nenê, daqui a pouco ele fez ali, né, o cocô na fraldinha dele ali, então ele começa a chorar porque tem um incômodo, a mãe vai lá e troca a fralda dele, né? O bebê está sentindo frio, ele começa a chorar, tem uma dor de ouvido, então aquilo ali é o início, né, da nossa vida, que é o domínio do próprio corpo, é o ser, tô recém saindo para o mundo, então essa é a camada 1 que todos nós passamos, tá? Falei que ia ser superficial, então eu vou passar logo para a camada número 2. A camada número 2 é a camada da hereditariedade, né? Aí é o momento em que começa a personalização dos nossos gostos. Isso também se dá ali na vida infantil. É o momento em que eu estou começando a me manifestar no mundo, né? Para pegar um exemplo prático, é o momento em que eu começo a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, assim, de uma forma muito superficial, não essas coisas mais abstratas, né? Mas a mãe lá vai lá e me dá um danoninho, aí eu provo ali o danoninho, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, eu quero mais, eu começo a dizer que eu quero mais danoninho, né? Então a mãe dá, sei lá, um momento dá lá um doce, dá um chocolate, dá um refrigerante, aquilo ali é gostoso, né? Mexe ali com essa parte dos meus essa parte do sabor, né? Então eu percebo, poxa, isso aqui é bom, então eu quero um pouco mais disso. Então ali começa ali essa parte da identificação ali com a família, né? A questão do ambiente, né? Começa a perceber o que as outras pessoas estão fazendo e aí tu começa a se identificar ou não com aquilo ali. Então essa é a parte que ele chamou de a hereditariedade, né? Que o que vem de família para família, né? E por fim, no número 3 é a camada do aprendizado, né? Aí é o momento em que começa a trabalhar mais a tua cognição e a tua percepção, né? Um dos grandes autores da história, né? da psicologia, né? Principalmente a psicologia infantil, que é o Jean Piaget, que é um grande cara que deixou um nome muito na história, e o próprio Vygotsky também são pessoas que eu gosto bastante, assim, e falam sobre essa psicologia infantil. A gente estuda bastante sobre isso na faculdade de psicologia. Então é o momento do aprendizado, né, que é a cognição e a percepção. É o momento em que a criança percebe ali que ela tem um brinquedo ali, que ele é um quadrado, e aí ela não consegue colocar o quadrado dentro do triângulo. Ela começa a pensar, isso aqui não faz sentido, porque não tem a mesma forma geométrica. Então tu começa a ter a cognição, a percepção, né? Tu começa a aprender matemática, 1 mais 1 é 2. Então esses 3 primeiras camadas, elas se dão ali muito na nossa infância. Eu vou fazer um pulo agora da terceira camada, né? E deixando claro que todo ser humano ele chega pelo menos até ali, no mínimo até a 4ª camada. Se ele tiver as suas faculdades mentais bem desenvolvidas, ele chega pelo menos até a 4ª camada, tá? O problema é que muitos seres humanos chegam à 4ª camada e ficam nela até o resto da vida. Machado, mas quando tu fala sobre ficar nessa camada, tá querendo dizer então que isso é que nem um jogo de videogame, que a gente tem que passar de fase? Não é disso que eu estou falando, tá? Eu não acredito que seja como um jogo de videogame. Muitas vezes pode ter uma pessoa que tá lá
que tem suas motivações maiores lá numa camada alta, lá numa oitava, numa nona camada, e às vezes ela pode ter um tipo de sofrimento de quarta camada, sim, por às vezes ter um contexto que ela sequer esperava na vida, mas eu vou explicar um pouquinho melhor para você depois como que isso se desenrola. Então eu vou passar direto da terceira lá para a nona, porque aí depois a gente vai focar no que interessa aqui, que é a quarta até a oitava camada, tá? Então o que é essa nona camada, a décima, 11ª, a 12ª, essas 4 últimas que eu falei, que é algo grandíssimo, assim, que é algo que às vezes não está disponível, a gente passa uma vida inteira e são realmente seres mais elevados. A primeira delas é a busca pelas verdades, né? A busca pela intelectualidade. É aquela pessoa que se debruça, ela já passou por todo tipo de situação na vida e agora o que importa para ela é uma busca pela verdade. Olha, que tipo de verdade eu estou falando? Não, eu estou falando da verdade de reconhecer de fato aquilo que é bom, separar o que é bom do que é mal, separar o que é justo do que é injusto. A vida da pessoa é voltada para isso, ela não tem mais treta, cara, ela não tá mais preocupada se ela vai ganhar dinheiro, ela não tá mais preocupada se ela vai sequer ser útil, ela não tá mais preocupada, porque ela sabe que isso aí tá muito bem dominado dentro dela. É um momento em que a busca dela é somente por buscar aquilo que é bom, separar o que é bom, conhecer o que é essa verdade. Algumas lives atrás, eu não lembro exatamente qual o nome, eu acho que talvez tenha sido a live 11, a 12, eu já não sei mais por número, mas numa live eu falava um pouquinho assim dessa coisa sobre o que é a verdade, né? Que a verdade é aquilo que une, né? Eu citava como exemplo lá, imagine agora, né? Um padre, um pastor, um rabino, eles estão ali dentro de um elevador discutindo, né? Batendo boca, quebrando tudo ali, um querendo colocar a verdade pro outro, não, porque a minha é mais bonita, não, porque a minha que é certa, a tua que é errada, e aí eles estão ali num bate-boca discutindo, né? E não chegam a lugar nenhum e daqui a pouco aquele elevador trava. Bum! Dá um barulho, o elevador trava, né? As luzes se apagam e aí rola aquele desespero ali, né? Puxa, será que agora esse elevador ele vai ser consertado? Quanto tempo a gente vai ficar aqui? E se começar a faltar o ar? E se começar a... Não dá um minuto, em poucos minutos, essas 3 pessoas que até então estavam ali discutindo sobre algo, elas se juntam, elas se unem para poder buscar uma solução. Eu costumo dizer que isso aí é a verdade. A verdade é aquilo que une. Então essas 3 pessoas que estavam ali há pouco tempo discutindo, querendo dizer qual era a sua verdade, que a verdade do outro ela era errada, por conta de um único acontecimento ali, elas em poucos minutos elas se juntam em busca de algo maior. É algo que interessa a todos. Isso para mim é o que eu chamo de verdade, ainda que pode parecer muito subjetivo, muito abstrato, mas a verdade é a verdade que une. A verdade individual é a coisa de cada um. Eu tenho a minha verdade, tenho a tua, que é o que a gente chama por aí de crenças, né? Cada um tem as suas crenças. Mas existe algo que é maior, e o algo que é maior é aquilo que une a todos, tá? Então, esse é o tipo na camada 9, é o sujeito que busca pela verdade, busca por aquilo que une, busca o que é bom, o que é moral, tá? Aí depois, a camada 10 é a camada do eu moral, é a moralidade, não é o moralismo, tá? Muita gente hoje em dia confunde, o sujeito moralista, que é aquele que aponta o dedo e fala, essas pessoas elas são inferiores, isso é moralismo, tá? Não é disso que eu tô falando sobre a moralidade, sobre aquela coisa elevada, né? A busca pela moral. Ora, por que essa camada 10 ela vem depois da camada 9? Porque se na camada 9 eu estou buscando a verdade, na camada 10 é o momento em que eu pratico a verdade, e praticar a verdade é viver uma vida moral, é uma vida com busca na moralidade. Então, no primeiro momento, na camada 9, eu entendo o que é essa verdade, eu sei distinguir o que é bom, o que é mal, e na camada 10 eu estou praticando isso, né? É um momento que é aquela pessoa que já está tão elevada que ela tem uma responsabilidade pelos outros, ela tem uma responsabilidade de cuidar dos outros, não por soberba, por se achar superior, porque essa pessoa já está muito bem resolvida, mas às vezes por olhar mesmo com compaixão uma pessoa e dizer, poxa, vem cá, cara, vem cá que eu vou te ajudar, né? E aí a gente pode citar vários exemplos, né? Várias pessoas que passaram pela humanidade que tinham essa coisa de não olhar mais para si, né? De se derramar mesmo, de se entregar pelo outro, tá? Então, sei lá, vários exemplos aqui, Madre Teresa, por exemplo, que eu estou sempre falando aqui, né? Então, é um exemplo de vida moral, né? Um exemplo de uma pessoa que abdicou totalmente da sua própria vida para poder
cuidar da vida dos outros. Então, essa é a camada 10, passando também superficialmente. Depois temos a camada 11, que fala que é o eu histórico, que é a marca, o impacto no rumo da sociedade, aquilo que tu deixa para o mundo mesmo. E aí a gente tem vários exemplos por aí, né? Vários legados, né? Pessoas que escreveram seu nome na história, que mudaram o rumo da humanidade, né? Que por conta de seus atos, suas ações, deixaram um rumo na história. E a gente tem exemplos, né? Como Martin Luther King, né? Que começou um movimento que depois juntaram várias pessoas e mudaram o rumo da história, né? Então a gente tem vários exemplos por aí. E por fim, o número 12 aí é o eu transcendental, aí aquela coisa já é uma camada que já sequer está olhando para a vida material, aí já é o eu além daqui, para aquilo que eu acredito para além desse mundo, né? Que é o eu diante de Deus, é o eu diante do todo, né? É o encontro com o sentido da vida por excelência, não a busca do sentido da vida, né? Ali ainda meio superficial, é uma busca pelo sentido da vida já com excelência, né? É o que ele chama de alcançar a redenção, né? Daí eu já não estou mais nem olhando mais para essa vida, eu já estou olhando para uma vida próxima. Isso naturalmente se dá já quando a pessoa está mais ali, já se dirigindo para o final da sua vida material, quando ela tem consciência disso, né? Então essa seria a camada 12. Entenderam por que da camada 9 até a camada 12 eu falei que eu ia entrar aqui de forma muito superficial? Porque muitas vezes isso aí não está ainda ao nosso alcance, a gente sequer resolveu coisas menores, então não dá para, né? Tu pode olhar para esse tipo de camada, para esse tipo de vida, né, para esse tipo de contexto e desejar aquilo ali, e é bom que assim seja, né? É bom que a gente olhe para os bons exemplos e a gente deseje aquilo ali, né? É para isso que servem essas pessoas que nos inspiram, né? Para tu olhar para a vida delas e dizer, poxa, eu não quero ser aquela pessoa, mas ali é um tipo de narrativa, é um eixo biográfico que eu posso viver de fato. Ali está um exemplo, e muitas vezes isso nem está também somente na vida real, né? Quantas vezes a gente não assiste uma série, quantas vezes a gente não assiste um filme que a gente pode ver, poxa, esse é um tipo de vida que eu posso viver, não aquela ilusãozinha, né? Aquela coisa meio, aquela historinha, né? Que a gente fica contando ali pro nosso ego, não, eu tô falando em termos de caráter mesmo, né? Tempos atrás eu assistia uma série chamada This Is Us, que é uma série que eu gosto muito, e ali existiam personagens totalmente vivendo o cotidiano da vida real, do nosso dia a dia, que é algo que acontece na vida de qualquer ser humano, e tu olhava para a atitude, para o caráter de um ou dois daqueles personagens e dizia, puxa cara, isso aqui é uma inspiração, eu posso viver esse tipo de vida, eu quero esse tipo de vida para mim, eu quero colocar esse tipo de biografia no meu dia a dia, esse tipo de biografia na minha história. Então muitas vezes pode ser exemplos reais ou pode ser exemplos de ficção. É para isso que eu acredito que serve, né, todo o tipo de arte, né, uma música que eleva, uma série, um filme que eleva, né, eles podem muitas das vezes nos trazer algum tipo de cura, algum tipo de elevação, né? Eu gosto às vezes de indicar séries, filmes ou livros, né, para os meus clientes, quando eu percebo que aquilo ali naquele dado contexto que ele está vivendo pode ser muito útil. Então, quando a gente olha para esses exemplos de camada 9 até a camada 12, a gente consegue perceber esse tipo de exemplo e inspiração, tá bom? Mas o que eu tinha para falar sobre as camadas 1, 2 e 3 e as camadas 9, 10, 11 e 12 eram isso, né? Então a gente agora deixa de lado essas sete camadas, né? Que é a camada 1 ao 3 e a camada 9 ao 12. A gente deixa elas um pouquinho de lado, né? As primeiras 3, volto a dizer, que é porque está ao alcance de todo mundo já viveu em algum dado momento da vida, né? A gente viveu ela na nossa infância, a gente viveu ela ali até o início da nossa adolescência, então essa aí não precisa de tanto aprofundamento. E da 9 até a 12, aí são aquelas coisas que eu olho e vejo, puxa, isso aqui está muito distante da minha realidade. Mas, né, quem quiser depois voltar ao começo ali da live, quem foi entrando depois e dar uma olhada nisso aí de uma forma superficial, talvez pode ser que seja útil, porque volto a dizer, se fosse falar aqui profundamente de todas essas 12 camadas, a gente ia precisar de 10 horas de aula, né? Então aqui essas 3 primeiras e as 4 últimas, dá uma passada superficial para que agora sim inicie aquilo que importa, agora sim comece aquilo que interessa, agora é que o bicho vai pegar, agora é que o negócio começa a tomar forma, agora é que o negócio começa realmente
a valer a pena, que é a camada 4 até a camada 8, né? Essas 5 camadas ali do meio, que é onde as coisas começam a ganhar sentido, que é onde a gente começa a se identificar. São coisas que eu vou começar a falar e tu vai começar a perceber, assim como um espelho na tua cara, dizendo, putz, esse aqui sou eu, esse filho da mãe aqui sou eu estou vivendo a minha vida assim, ou eu posso melhorar, ou talvez tu vai olhar para ti e dizer assim, putz, que honra, que legal, que bom eu estar vivendo, isso aqui eu estou vivendo na prática, isso aqui eu estou vivendo de fato, então que bom, permita-se continuar assim, tá? Então, vamos lá, então vamos falar primeiramente dessa camada número 4. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que eu já sei lá quanto tempo já de live já foi, e eu vou tomar água aqui para a gente poder dar continuidade, tá? Vamos continuando então. Agora a gente vai entrar realmente no que interessa, que é da camada 4 até a camada 8, tá? Então, o que diz a camada número 4, tá? A camada número 4, como eu falei antes, ela é uma camada que está disponível para todas as pessoas, é uma camada que, de certa forma, se a gente tem, para quem tem a sua faculdade mental ali, de certa forma, todos acabam entrando, né? Só que o problema é que essa camada 4, muitas pessoas vão até o fim da sua vida e não saem dela, né? E não conseguem ir adiante, elas passam a vida inteira totalmente voltadas para esse tipo de camada, para essa camada número 4. E o que diz essa camada número 4? A camada número 4 é o afeto interior, né? É a camada onde as minhas motivações estão totalmente voltadas pro meu próprio umbigo, para essa coisa afetiva. É a camada aqui ali onde tu tá totalmente instalado em algo que é a carência afetiva, sabe? É aquele medo da rejeição. Seria aqui agora que tu já respondeu a enquete lá, não vale mais voltar lá para mudar a tua resposta, mas tu vai começar, para quem leu a enquete lá dos meus stories, que tinha muito a ver com essa live que eu tô fazendo, tu vai perceber agora cada uma dessas 5 camadas que eu vou discorrer agora da 4ª até a 8ª, tu vai perceber que cada uma daquelas opções lá, elas tinham a ver com essa enquete, com esse tema que a gente vai estar abordando aqui. Então, o que é o sujeito de 4ª camada? O sujeito de 4ª camada é aquele sujeito que está totalmente... A sua motivação está totalmente voltada ao medo de ser rejeitado, a busca por ser amado, né? Aquela carência, né? Aquela busca por uma validação. Eu estou o tempo todo querendo que as pessoas me validem, que as pessoas me amem, né? Que as pessoas olhem para mim e me achem uma pessoa legal, sabe? Então, isso agora fica fácil de entender porque que muitas pessoas vão até o final da sua vida com esse tipo de motivação mais presente. Essa é a sua dor central. Deus o livre se alguém me rejeitar, Deus o livre se alguém falar mal de mim, ou seja, tudo é sobre mim, o tempo todo, tudo é dor. E obviamente a gente consegue ver que a maioria das pessoas estão instaladas nessa camada, né? Isso muitas vezes até as pessoas que exercem cargos dos mais elevados, né? Eu não gosto de entrar muito nesse tema para não causar polêmica, então mais uma vez volto a dizer, separa aqui, tá? As tuas antipatias e as tuas simpatias do conteúdo que eu tô trazendo, tá? Então a gente viu isso muito presente nas nossas eleições em outubro do ano passado, né? A gente via pessoas disputando cargos mais elevados, que é tomar a responsabilidade de um país, e nós víamos o que no debate? Um debate entre duas pessoas totalmente instaladas numa 4ª camada, porque o que se resumia esse debate, tá? Volto a dizer, deixa essa tua antipatia, a tua simpatia de lado, não é momento para isso, tá? Se tu tá olhando para isso e ficando já afetadinho, né? Ai não, estão falando do meu político de estimação, então eu não gosto de você. Pô, deixa eu te dar uma notícia, tu é um sujeito de 4ª camada, cara. Tu é um sujeito que tá aqui instalado justamente nisso, e é por isso que tu precisa assistir isso para ver se tu aprende alguma coisa, para ver se tu para com isso. Tá? Eu estou dando aqui um exemplo que qualquer pessoa instalada na realidade pode olhar e dizer, puxa, ok, isso aí faz sentido realmente. Eu estou sendo um idiota ao pegar e querer ficar afetado no sentido de um fanatismo em busca de uma pessoa que também sequer está elevada. Então, o que a gente via nesses debates? Nós víamos uma pessoa e a outra do lado com as mesmas aspirações e com as mesmas motivações. Por quê? O que elas buscavam o tempo todo no debate? Era
eu derrubar o outro, eu criticar, eu falar mal do outro e eu querer elevar o meu ego, eu querer mostrar que, olha, o que eu fiz é que é melhor, o que eu fiz é que é o eu o tempo todo. E ali não se via proposta nenhuma, não se via proposta voltada para as pessoas, não se via sequer em algum momento uma busca por soluções. Ali era o tempo todo um ataque contra o outro e uma defesa do seu ego. Isso é o sujeito de quarta camada. E eu estou usando esse exemplo para que você possa ver que, independente do cargo que a pessoa exerce, ela pode estar sim instalada na quarta camada, se a aspiração dela for essa. Então não tem a ver com o cargo que tu está exercendo, não tem a ver com o nível social que tu se encontra. Isso tem totalmente a ver com as tuas motivações e com as tuas dores centrais. Então o sujeito de quarta camada é o sujeito que está o tempo todo buscando essa aceitação, né? Essa segurança emocional, que é uma coisa totalmente abstrata, porque isso não existe na prática, né? Eu quero buscar essa segurança emocional no que é externo. É a pessoa que está sempre buscando um guru, é a pessoa que está sempre buscando alguém para dar a pílula dourada para ela, né? O que essa pessoa tem a me dizer, porque ela é a solução, e aí cria-se essa dependência, né? Então o sujeito que quer sair da quarta camada, ele precisa conseguir diferenciar o que é uma pessoa que pode ser uma inspiração e que pode ter porque de repente nesse momento a gente vai dizer assim, mas então você está falando que não é para buscar, o que você está fazendo aqui na internet? Eu estou aqui compartilhando um pouco de mim para que isso possa ser útil na sua vida. Eu não quero uma pessoa que é um fã, que é um fanático, eu não quero aqui pessoas que vão dizer, que olhar para mim e dizer, olha só que exemplo. Eu não sou exemplo de porra nenhuma, cara, não é isso sequer que eu quero para minha vida. Eu quero poder compartilhar algo que foi útil para mim, que se isso for útil e fizer sentido para sua vida, tu vai usar e vai viver tua vida, cara, é simples assim. Agora, o que eu vejo boa parte das pessoas buscando? Cria-se aquele distanciamento, né? Aquela pessoa é um guru, aquela pessoa é um ser iluminado, então eu vou estar lá buscando tudo que ela disser, eu vou dizer amém. E aí, ao invés das pessoas virem com princípios, que é isso que eu estou o tempo todo, se tu for olhar minhas lives da primeira até a última aqui, eu estou falando sobre princípios aplicáveis na vida de qualquer pessoa. Só que aí tu começa a olhar para aquilo aí e a pessoa começa a te dar regrinhas, né? Os 7 passos para isso ou para aquilo. E aí tu começa a cair nessa onda, bicho. E aí é quando tu vê, por não ser princípio, o que é uma coisa que não é um princípio? É algo que é aplicável na vida de algumas pessoas e outra não. O princípio não. O princípio são leis universais, são coisas milenares, que atravessam o tempo, né? Que servem para a vida de qualquer pessoa. Quando eu entro nesse fanatismo, além de eu distanciar demais essa pessoa, eu olho para ela e digo, essa é uma vida que não é alcançável para mim, é porque esse ser é um ser iluminado, pronto, eu continuo na minha camada ali afetiva e eu não mudo, porque eu acho que aquilo ali não é para mim. Então, separa um pouco, né? Porque esse tipo de sujeito que está, né, instalado na quarta camada, ele tem essa coisa do fanatismo, né? De olhar para o outro com idolatria, quando na verdade ele deveria estar olhando para aquilo que o outro tem para proporcionar e dizer assim, como que isso pode ser útil na minha vida, como eu posso aplicar isso na minha vida de um modo que eu também comece a elevar minha consciência, tá certo? Então, para resumir, para fechar aqui essa quarta camada, o que resume bem ela é que nessa quarta camada existe um abismo muito grande entre a situação real e o imaginário, tá? Presta atenção que isso aqui é muito importante, tá? Existe um abismo da pessoa que está nessa quarta camada, que é do afeto interior, a busca pelo afeto interior, e existe um abismo, existe algo muito distante entre aquilo que é o real e aquilo que é o imaginário, aquilo que eu fico imaginando, as minhas abstrações, né? Uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e aí ela estava ali relatando a história dela, as aspirações e o desejo dela, e aí ela me relatava o seguinte, poxa, mas aqui, ao querer isso, eu entro em desespero, né? E aí entra, aí onde a gente precisa parar, estar atento e olhar, cara, o que é real aqui e o que é imaginário? Ok, tu desejar isso e tu querer buscar esse tipo de objetivo na vida. Agora, onde que essa palavra desespero entra na jogada, cara?
Esse desespero não está no externo, não está no mundo real, não está no mundo material. Esse desespero está só dentro da tua cabecinha, meu Deus do céu. Então, para de fazer essa mistura doida, essa loucura de querer misturar os teus afetos, os teus sentimentos com a vida real, né? É aquele tipo de pessoa que olha, vai fazer uma crítica para alguém e diz, olha, aquela pessoa lá, ela é uma pessoa do mal, ela é uma pessoa invejosa. Aí tu vai ver o que a pessoa fez, a pessoa não consegue dizer. Então, o que essa pessoa fez de concreto que faz com que tu olhe para ela e diga isso? Aí, às vezes, é só uma imagem que te cria um tipo de âncora, que tu olha para aquela pessoa, tu acha que ela é mal e se que ela não fez nada. Às vezes é só uma figura, tu olha para aquela pessoa e a imagem dela, ou a voz dela, ou a fala dela te remete a uma lembrança ruim que tu teve e tu já faz uma confusão dos infernos. Tu acha que tu mistura afeto com a vida real. Então o sujeito que está nessa quarta camada, que é a do afeto interior, ele mistura tudo, cara. Ele começa a fazer uma lambança, né? Uma sopa, né? de letrinhas. Ele fala, tu mistura o afeto, tu mistura aquilo que está dentro de ti com aquilo que é real. Então tu olha para uma pessoa e diz, essa pessoa é ruim, essa pessoa é invejosa. Aí tu vai perguntar, o que ela te fez? Tu não consegue declarar. Tu já carimbou aquela pessoa de algo, né? Aquela pessoa, a identidade dela é essa. Essa é uma mistura que faz com que exista um abismo entre o mundo real e o mundo imaginário. Por isso que é muito importante quando a gente fala de filmes, quando a gente fala de livros, quando a gente fala de música, né? Eu falo isso às pessoas, mas aí você está sendo muito radical. Não, eu só estou te falando as regras do jogo. Se tu quiser continuar escutando música podre, música de merda, música com essas letras de baixaria, cara, não tem problema. Às vezes até eu escuto, dependendo do contexto. Agora eu sei, cara, aquilo ali tá entrando em algum momento para dentro de mim e se eu não cuidar para aquilo ali não me afetar, quando eu tô vivendo aquilo ali, é a famosa sofrência, né? Hoje em dia eu sertanejo é sofrência. Eu volto a dizer, não é moralismo, tá? Eu não sou a favor de moralismo. De tu olhar para as coisas e dizer assim, olha, a pessoa que escuta esse tipo de música, ele fala, não é isso, cara. O que eu estou querendo dizer é que existem coisas que vão formando o teu imaginário. Ora, se eu escuto uma música de sofrência e eu começo a trazer aquilo ali para minha realidade, eu não percebo que aquilo ali é só arte, né? Se é que dá para dizer isso, eu começo a misturar tudo, cara. Eu acho que eu preciso ser aquela personagem da música sertaneja, cara. Eu começo a olhar e pensar que eu sou aquele personagem que tem que arrastar o chifre no asfalto, né? Porque eu não sei mais separar, não sei mais o que é imaginário, o que é o mundo real, começo a fazer uma confusão dos infernos e aí eu começo a achar que aquilo ali se transforma na minha vida. Porque eu não estou conseguindo separar o mundo real do mundo imaginário. Então, por isso que a gente precisa estar atento também a tudo que vai habitando a gente, a tudo que chega aos nossos sentidos, né? O que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, o que eu estou me alimentando, né? A alimentação também, se a gente for entrar por um lado mais biológico da coisa, isso também é aquela velha frase, né? Você é aquilo que você come, né? Ora, o teu corpo ele vai se transformando, obviamente, naquilo que tu vai colocando para dentro dele, né? Então, se eu me alimento bem, eu tendo a ter um corpo mais saudável, raras as exceções quando é algum outro tipo de doença que não tem a ver com isso, mas se eu me alimento, se eu treino, se eu me cuido, obviamente eu vou começando a ter um corpo mais saudável. Da mesma forma é que a gente vai construindo, né, vai trabalhando esses afetos quando a gente vai se alimentando de coisas realmente que nos elevem, né? Então, às vezes eu preciso estar atento a isso para não misturar, para que isso não caia ali para que o nosso imaginário ele não esteja misturado com essa vida real. Então esse é o quarto afeto, né? A quarta camada. A quarta camada é a camada do afeto interior, né? Então é preciso estar atento a isso, né? Um personagem histórico que tratava muito sobre esse tema era o professor Freud, né? Que foi o criador da psicanálise, né? Primeira escola vienense da psicanálise. Ele abordava muito isso, ele focava muito isso, né? Na busca pulsional, né? Na busca dos afetos, né? Então, qual é o sofrimento do sujeito de quarta camada? É essa carência, é essa rejeição. E o desejo dele é um desejo de ser amado e um desejo de validação, tá bom? Então, esse é o sujeito de quarta camada, né? Então, agora vamos falar da próxima camada, que a próxima camada é a número 5, né? Então, o que é o aconselhável? É que tu comece a sair de uma camada indo para outra, ainda que as tuas aspirações sejam as camadas maiores,
mas é quando tu sai da quarta camada e vai para a quinta camada, né? E aí às vezes tu pode olhar para a quinta camada nesse exato momento. Vamos supor que a tua maior motivação ela esteja na quarta camada, ainda assim tu pode olhar para a quinta e dizer assim, poxa, isso aí não era bem o que eu queria, cara. Ainda não é o ser humano que eu quero me tornar, ainda não é a história que eu quero escrever. Mas tu pode olhar para isso e dizer, poxa, mas talvez eu tenha que passar por isso agora para poder pelo menos sair, cara, isso aqui que eu tô não me serve. Essa coisa dessa afetação interior, essa coisa todo o tempo todo com medo, com carência, com medo de rejeição, talvez um caminho seja eu ir para a quinta camada, ainda que essa quinta camada ela não seja aquilo que eu desejo no fechamento da minha história, né? Ora, o que eu falo com fechamento da história? É que a nossa história está sendo escrita o tempo todo, cara. A nossa história ela está sendo escrita o tempo todo, ela só vai ser fechada, e isso talvez seja um dos grandes presentes do ser humano, é que enquanto a gente não dá o nosso último suspiro, a nossa história ela não terminou de ser escrita. É por isso que essa é o grande milagre, né? O grande presente, a grande dádiva da vida, né? Porque até a gente dar o nosso último suspiro, a gente não é completo. A gente só se completa quando dá o nosso último suspiro e quando, poxa, agora eu posso dizer que a minha história foi escrita. Porque até o último suspiro a gente está o tempo todo escrevendo uma história. A gente tem a possibilidade de, nesse próximo segundo, nesse próximo minuto de vida, escrever uma história diferente. Né? Afinal, o presente é tudo que a gente tem. Então, esse sujeito, então, quando olha para isso, ele pode dizer assim, poxa, tá bom, eu estou aqui agora instalado mais nessa camada aqui, mas eu posso aspirar coisas maiores. Agora, talvez, só talvez, nesse primeiro momento eu tenha que fazer esse movimento aqui, que é ir para uma camada que ainda não é o que eu gostaria, mas para eu me livrar dessa camada anterior, aqui, dessa que eu estou aqui agora, que está muito presente na minha vida, que está impregnado em mim, tá bom? Então, o que fala a quinta camada? A quinta camada, o professor chamava ela de a força inútil, tá? O que ele queria dizer com essa força inútil? A força inútil ela está muito ligada à autodeterminação do ego, né? Um sujeito histórico também, já que eu citei o Freud na camada 4, agora eu vou citar na camada 5, a gente via quem trabalhava muito com isso, um personagem também da psicologia histórica, era o professor Jung, Carl Jung, né? Ele falava muito dessa coisa do inconsciente individual, né? Aliás, do inconsciente coletivo, né? Enquanto o Freud falava do inconsciente individual, ele falava do inconsciente coletivo. Então, essa autodeterminação do ego é a camada 5. Explicando de uma forma mais prática, o que é a camada 5? A camada 5 é quando tu começa a testar a tua força no mundo. Enquanto a camada 4 tu está imerso em algo interior, né? Na camada 5 tu está voltado mais para fora. Tu começa a olhar mais o externo. Então é o momento que tu começa a competir. Sabe aquela pessoa, agora eu vou competir, agora eu vou testar minha força, né? O que é o sofrimento da pessoa que está na quinta camada? É aquela pessoa que deseja algo, mas ela não tem o poder para conquistá-lo. O sofrimento da camada 5 já não é mais aquele desejo de ser amado, não é mais o medo de ser rejeitado. O sofrimento do cara de camada 5 é aquele que olha para a vida do outro e diz assim, puxa, eu queria aquilo ali, mas eu não tenho poder para conquistar. É o menininho que começou a jogar bola, ele chega lá nos 16, 17 anos, aí ele viu que ele não vai ser o craque do time, ele olha para a vida do Neymar e sofre. Ele olha para a vida do Cristiano Ronaldo e sofre. Ele diz, poxa, eu nunca vou ser esse cara. É a comparação doentia, né? Que é o que a gente vê muito nas redes sociais, né? A vida do outro é sempre a vida perfeita, enquanto a minha é uma droga, a minha é uma porcaria. Tá? Então, esse é o sujeito da camada número 5, que está instalado na camada número 5, é o cara que está testando força, é o cara que está saindo para o mundo querendo competir, né? E a busca, a grande motivação da camada número 5 é o orgulho de si mesmo, né? Então, voltando lá à minha enquete que eu fiz lá nos stories, a pessoa que está instalado nessa camada é a pessoa que está querendo competir, é a pessoa que está querendo ganhar, ela quer ter um orgulho de si mesmo, né? Ela quer conquistar algo, ela tem o desejo de ser melhor, né? Ela tem o desejo de ser bom, né? Ela está querendo isso o tempo todo, ela está testando força, ela está querendo, no fim das contas, ganhar uma autoconfiança, né? Ela quer olhar para ela e dizer, poxa, eu sou bom, eu sou o cara que dá conta, eu sou o cara que consegue fazer o que precisa ser feito. Ainda é uma busca
busca muito individual, né? É um olhar para si mesmo e provar o seu valor, dizer assim, poxa, eu tenho valor. Então, por isso que lá na enquete eu coloquei como a segunda opção onde está a sua motivação? É ganhar autoconfiança? Então, tu está aqui agora olhando na parte já do conteúdo, propriamente dito, tu pode olhar para isso e dizer, poxa, eu estou nessa camada número 5. Essa camada número 5 é a pessoa que está no mundo testando força. Ela já não se importa mais, ela já não tem mais o medo de ser rejeitado, ela não está mais buscando ser amado, ela não está mais buscando aquela afetividade, aquela busca pela felicidade a qualquer custo, no sentido de ser um agradador, de que as pessoas têm que gostar de mim. Não, essa pessoa que está na quinta camada, ela já está fazendo coisas diferentes, ela já está testando a força, ela já está querendo ser bom, ela está querendo competir, já é um outro tipo de motivação, que a gente pode dizer que está acima já da camada número 4, ainda que tu olhe para essa camada e diga, poxa, mas ainda assim não é uma camada que eu olhe e vejo isso com bons olhos, mas ainda assim é melhor do que aquela quarta, porque a quarta é aquele sujeito que tudo é sobre si, o tempo todo é dor, sabe? Tudo é dor, tudo é sofrimento, tudo dói, né? A pessoa tá lá, tem duas pessoas cochichando lá, conversando, eu já acho que estão falando de mim, sabe? Esse é um tipo de camada que, poxa, cara, tu tem que sair, velho, senão tu não vai viver. Agora, na camada 5, poxa, ainda que não seja aquilo que tu quer, mas pelo menos tu já tá olhando para fora, sabe? Tu tá para de olhar o tempo todo para os teus afetos, sabe? Então, é uma camada número 5. Essa é a camada número 5 que era chamada de a força inútil, porque ainda que seja inútil, é um tipo de força. A camada 4 é só fraqueza, cara. Agora a camada número 5, ainda que seja uma coisa que não vai ser muito útil no mundo, que tu tá indo olhando pro teu próprio umbigo, mas é um tipo de força, cara. Tu começa a se instalar numa realidade mais concreta. Tu começa a buscar algo que realmente, pelo menos, vai te dar uma força. Ainda que essa força não vai servir pra porcaria nenhuma, mas pelo menos tu tá ali buscando algo forte, né? Poxa, eu tô me fortalecendo. É tipo um grande exemplo para isso, é o cara que tá indo pra academia somente pela sua vaidade. É o cara que fica ali, né, tipo, né, termina o treino, vai lá, tipo, tira a camisa e fica ali se olhando, se admirando, né, como, e ele não tá lá para ganhar saúde, ele não tá lá para ganhar autoestima, ele não tá lá para querer evoluir, ele tá ali para querer dizer assim, poxa, olha só como eu sou bom. Esse é o tipo de força inútil, que não serve para nada, tá? Mas ainda assim é um tipo de força. É diferente da pessoa que está imerso internamente só pensando nos seus afetos, né? Em querer ser agradador, em querer que as pessoas me amem, em ter medo de ser rejeitado. Entenderam? Ficou claro então aí a diferença da camada 4 para a camada 5? Tá? Então, essa é a diferença de uma para outra, e agora a gente vai para outra camada, que é a camada número 6. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui rapidinho, que é falando pra caramba aqui, né? Então vamos para a camada número 6 agora. O que é a camada número 6? A camada número 6, diferente da camada número 5, que era uma força inútil, a camada número 6 é uma camada que passa a ser uma força útil no mundo. E ela também é uma daquelas opções que eu coloquei lá na enquete, né? A camada número 6, ela é uma camada que é uma busca por uma conquista de habilidades. É um momento em que a pessoa já não está mais testando ela com ela mesma. É um momento em que ela está querendo ser útil, ela está buscando uma aptidão, ela está buscando uma vocação no mundo, né? Então é aquela pessoa que ela tem uma força que vai ser útil, porque quando ela desenvolve, quando ela conquista essas habilidades, de certa forma ela está querendo entregar algo ao mundo, seja através do seu produto, seja através do seu serviço, seja através dos seus relacionamentos, né? Já é uma busca por uma força, mas é uma força que já é mais útil. Mas ainda assim, muitas vezes, o sujeito que está nessa sexta camada, ele pode estar com as suas motivações mais voltadas para aquela coisa da obtenção de lucro, sabe? Aquela vida prática, é o crédito menos o débito. E tá tudo ok se é assim, só que ele não olha para as outras coisas mais elevadas, ele está com o foco totalmente naquilo ali. Eu quero me tornar bom e eu quero alcançar o sucesso. Era essa a opção que estava lá na enquete, era a terceira opção, né? Quais são as suas motivações? Conquistar habilidades e ter sucesso. Sucesso é uma palavra subjetiva, para cada um tem uma interpretação disso, mas é algo que eu quero alcançar. Eu estou focado naquilo que eu desejo, eu estou focado naquilo que eu alcanço, né? É aí que entra a grande diferença de quando eu entrei dentro do Instagram, quando eu entrei dentro das redes sociais, eu me propus a fazer. É o que eu busquei. Tipo, eu vou entrar para fazer diferente do que eu vejo a maioria das pessoas do desenvolvimento pessoal fazendo dentro da internet, principalmente com o marketing digital. A maioria das pessoas que trabalham com isso e que
eu vejo muitas vezes com milhões de seguidores, eu vejo que a pegada deles é mais voltada para essa coisa da sexta camada, que é a coisa do, olha, seja foda, né? Tenha uma vida épica, sabe? Você é o general do reino, sabe? Aquela busca para que as pessoas sejam pomposas, sabe? Olha, eu sou bom, olha como eu sou foda, olha como eu sou... É esse discurso o tempo todo, sabe? Eu vou te ensinar a enriquecer em 7 passos. É a blogueira que fala, olha, tu vai ter a barriga tanquinho em 21 dias, sabe? Essa coisa, eu vejo, isso é o que mais atrai as pessoas naturalmente, porque as pessoas elas sequer se conhecem, elas sequer, a grande parte das pessoas sequer sabem quem são, não tem uma autoimagem muito bem definida, elas não sabem quais são os seus condicionamentos mentais, então elas caem nessa historinha, elas caem nessas ciladas, e aí elas estão buscando por isso. Então essa é a grande diferença. Quando eu entrei aqui, não é esse tipo de proposta, né, que eu quero, não é esse tipo de coisa que eu quero propor para as pessoas, mas ainda assim é importante a gente falar disso, porque vamos supor que tu seja uma pessoa que está lá totalmente imersa na camada 4 ou totalmente imersa na camada 5. De repente a camada 6 é uma camada que pode servir, de repente é uma coisa que eu posso buscar passar a fazer, porque eu já vou sair daquela outra camada que talvez seja muito mais prejudicial. Volto a dizer, não é um jogo de videogame onde quanto mais elevada for a sua camada, melhor você é, não é isso, né? Dei aquele exemplo, pode ser que tenha uma pessoa que esteja totalmente motivada numa camada superior, né? Então eu vou chegar lá, eu vou falar ainda da 6, da 7 e da 8, mas lá no começo da live eu falava da camada 9, que já é uma pessoa que está voltada para a intelectualidade, para um eu histórico, para o eu moral, mas pode ser que, sei lá, daqui a pouco acontece uma coisa na vida dessa pessoa que ela estava mal esperando, né? De repente, vamos supor que ela já chegou naquele nível lá, mas de repente ela tem um relacionamento muito bem estabilizado, anos de casamento, tá tudo em ordem, tá tudo certo ali, e daqui a pouco, sei lá, seu marido, a sua esposa, ele teve um desvio no olhar, e aí que é algo que a gente não tem controle, a gente não tem controle sobre as atitudes das outras pessoas, e essa pessoa foi lá e cometeu um ato extraconjugal, essa pessoa foi lá e cometeu uma infidelidade. Muitas vezes a pessoa que está lá, já está lá num nível muito mais elevado, ela não estava esperando por aquilo ali pegou ela de surpresa, tomou uma rasteira e pronto, puxa, é motivo para sofrimento. Ele cai na camada 4. Do nada ele estava lá num nível totalmente elevado e ele, putz, cara, isso aqui me pegou de surpresa. Não estou falando que ele raciocina sobre isso, mas é aquele impacto de algo que ele não esperava. Cara, isso aqui não, tudo menos isso aqui eu não estava esperando. Ou às vezes a gente pode levar isso até para as coisas mais dolorosas, né? Às vezes uma pessoa está com tudo em ordem na sua vida e sei lá, daqui a pouco toma uma rasteira da vida, sei lá, e aí eu perco um filho, né? Num acidente, né? Então, óbvio, Deus me livre, ninguém quer isso, mas às vezes são coisas que estão aí no mundo e podem acontecer. E aí é o suficiente para aquela pessoa olhar e dizer, putz, cara, fudeu, ferrou. Agora tudo é dor, agora tudo voltou a ser dor, né? Eu lembro perfeitamente uma vez quando eu era um pouco mais jovem, né? E aí a gente teve a perda de uma pessoa, de um vizinho, de uma pessoa muito querida, e eu lembro que uma das mães foi lá para consolar essa outra mãe, porque ela também tinha passado por aquilo ali, né? E aí o que ela verbalizava naquele momento para outra mãe, ela dizia o seguinte, ela dizia, poxa, tudo que eu fiz a minha vida inteira foi pedir a Deus, foi fazer minhas preces a Deus pedindo para que desse saúde para os meus filhos, né? Para que nada de ruim acontecesse a eles, né? E agora o que aconteceu foi eu perder meu filho com pouco mais de 30 anos de idade, né? E aí dava para ver esse tipo de sofrimento, esse tipo de injustiça que habitava o coração dela, né? Nesse momento ela dizia, a vida não é justa, né? Então era meio que uma revolta com o todo, com aquilo que ela acreditava por Deus. Então talvez era uma pessoa que estava num nível totalmente elevado, desprendida de si, né? Eu só quero olhar para o bem dos outros, para o bem daqueles que estão sob minha responsabilidade, né? E daqui a pouco acontece uma catástrofe. E aí ela volta para uma camada 4, onde tudo é dor, onde tudo é difícil, onde tudo é injusto. Então eu estou fazendo essa ligação para que tu entenda justamente isso que eu estava falando. Não é um jogo de videogame onde tu passa de fase, cara. É sobre onde tu está passando a maior parte do teu tempo. Por isso que lá na enquete eu falava justamente o seguinte,
Onde estão suas maiores motivações? Não é que no momento tu não vai estar num ou não vai estar no outro. Gente, eu acabei de receber aqui, eu nem fazia ideia, porque eu acho que hoje eu acabei me estendendo mais, eu acabei de receber aqui um aviso do Instagram que dentro de 2 minutos a live vai acabar, né? Então essa live aqui ela vai precisar ser dividida em 2 partes, porque eu terminei recém a camada 5 e a camada 4 e a 5, e eu comecei a camada 6 também, que a gente já desenrolou um pouquinho, mas eu tenho ainda 7 a 8, tá? Então, para que eu não perca a gravação, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou encerrar ela para que ela possa estar gravada e para que, de repente, se tu pegou na metade, tu possa assistir ela lá desde o começo. E logo em seguida eu vou abrir a parte 2 da... Hoje a gente foi longe, hein? Oi, Deus do céu. Eu vou abrir a parte 2 da live 16 para que a gente possa dar continuidade e aí sim entrar na camada 7 e na camada 8, tá? Peço desculpas, eu não sabia que tinha essa limitação, mas eu vou encerrar para a gente não perder e em seguidinha, dentro de alguns segundos, eu abro a continuidade da camada 7 e camada 8 e a gente vai para o fechamento, tá bom? Obrigado para quem esteve até aqui, até o momento. Daqui a pouco, dentro de segundos, a gente já se fala novamente, tá bom? Grande beijo, valeu!